Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 1 de março de 2025, é sábado e todos os sábados eles são regidos por Saturno, que é Cronos, que é o deus do tempo. No céu de agora, Saturno está no signo de Peixes, então essa busca por estruturar, por responsabilizar, para dar limites também para esse nosso inconsciente, para nossas fugas de realidade, nosso escapismo. Agora no céu a gente está cheio de planetas em Peixes, mas 6h52 a Lua já saiu de Peixes e ingressou em Áries, então já tem ali um fogo para fazer evaporar toda essa água. Então, colocar em ação, colocar em movimento, direcionar, porque ontem a gente pode ter sentido muito essa dissolução, esse amortecimento das águas, só que hoje, indo para Áries, já tem uma mudança no clima. Mas vamos começar falando então sobre o primeiro aspecto do dia. Então, lembrando, hoje é sábado, um dia regido por Saturno. Então, dias regidos por Saturno, sábados, eles são bons para a gente pensar a longo prazo, pensar em estruturas, pensar sobre o que a gente precisa se responsabilizar, né, principalmente nessa questão de disciplina. É bom para ritual de banimento, e eu já trouxe aqui em alguns sábados, acho que também quando a Lua faz aspecto com Saturno, o quanto muitas vezes uma boa limpeza já é um bom ritual de banimento. Às vezes você liberar, por exemplo, eu quero banir uma pessoa. Às vezes você liberando objetos que te vinculam com essa pessoa já pode ser um ritual, tá? Mas então vamos voltar aqui para os aspectos do dia. 1h19, a Lua, que ainda estava em Peixes, ela fez uma conjunção com Mercúrio, que também está em Peixes. Então a Lua fala sobre o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando ela se conecta com Mercúrio, ela recebe essa capacidade de interpretação. Mercúrio vai representar muito a nossa mente, então pode ter sido um momento para quem estava acordada de entender mais sobre os seus sentimentos, às vezes escutar mais sobre os seus sentimentos, já que Mercúrio ele vai falar tanto desse processo de fala quanto de escuta, tá? Então ele traz essa capacidade de entendimento, de compreensão, às vezes até percebendo. Mercúrio também pode falar sobre ferramentas, métodos, práticas para lidar com as suas emoções, ou para entender as suas emoções, ou para dar voz para as suas emoções. Então pode ter sido um momento ali interessante para quem estava acordada, ou às vezes através de sonhos também pode ter recebido algumas mensagens, alguns simbolismos. Então toda essa temporada pisciana eu sempre estou falando para vocês do quanto é legal ter essa ferramenta do diário dos sonhos, ter essa ferramenta da escrita intuitiva, porque essa barreira entre o visível e o invisível ela fica mais dissolvida quando a gente tem esses planetas no signo de Peixes, já que Peixes nos conecta muito com o nosso inconsciente. Então é como se o nosso inconsciente ele vem muito para o corpo, ainda mais quando a Lua, que representa o nosso corpo, está em Peixes. Então isso fica muito mais perceptível. E Mercúrio, então, ele ajuda nessa organização, ajuda nesse entendimento, ele é o nosso Deus mensageiro. Então quando um planeta fica conjunto ao outro, é como se as qualidades dele se misturassem. Então traz esse entendimento sobre esses processos emocionais, sobre questões que podem ter acontecido ontem também. Então hoje você já pode acordar conseguindo sintetizar, integrar, ou às vezes até pensar em soluções sobre algumas questões que podem ter vindo, tá? Deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Eu tava pensando em também outras dicas de filmes ou de séries para essa temporada. Não sei se vocês já ouviram falar, é um filme que se chama Waking Life, que ele é em desenho e ele é uma projeção astral em que tem várias conversas filosóficas, é muito legal. E também, daí pensando nesse, eu lembrei também do Midnight Gospel, que também traz muitas dessas reflexões filosóficas. Então eu pensei nessas duas indicações para falar para vocês se pode ser legal nessa temporada. Tem mais indicação, depois eu vou falar principalmente sobre essa retrogradação de Vênus. Mas então, essa mudança ali da Lua foi 6h52. A Lua saiu do signo de Peixes e ingressou no signo de Áries. Então, essa mudança da água para o fogo. Então, desse signo que é mutável para um signo que é cardinal, que é direto, que é assertivo. Então, a gente pensa que a Lua, o signo de Peixes ele é muito receptivo. Então, quando a Lua está em Peixes, a gente pode ficar mais esponja, a gente pode ficar mais escorrendo, assim. E quando a Lua ingressa em Áries, ela dá mais essa capacidade de ação, de decisão, de assertividade.
traz esse fogo pro corpo, esse fogo que esquenta, às vezes pode queimar também no sentido de trazer uma certa ansiedade quando a gente não coloca em movimento essa ação, mas o signo de Áries ele pode trazer então pro corpo essas respostas rápidas, então às vezes emocionalmente a gente pode responder muito rápido, sabe, de forma ágil, também lidar com esses processos emocionais de forma mais rápida, sabe? Então pode facilitar todas essas questões, às vezes que poderiam ter ficado meio anestesiadas, amortecidas ontem, agora traz essa direção. Então, como eu falei, é esse fogo que muitas vezes faz evaporar, transforma essa água em ação, em atitude, tá? Então, e lembrando que Áries é regido por Marte, no céu de agora Marte está em Câncer, ele faz nem uma semana que saiu da retrogradação, então ainda a gente colocando em ação, em direção muito do que a gente refletiu na retrogradação, tá? Sobre esses conflitos emocionais, sobre algumas batalhas antigas, tá? A gente ainda pode estar direcionando essa energia. Então a gente pode ficar mais reativa quando a Lua está em Áries, então prestar atenção nisso. É importante, então, ter uma forma de você colocar a sua agressividade, colocar a sua energia, perceber ali, às vezes olhar para o seu Marte no seu mapa, aonde que eu coloco a minha energia, o que me motiva, pelo que eu luto, o que eu quero conquistar, e colocar a sua energia ali, porque às vezes a gente fica desperdiçando a nossa energia. A gente fica numas brigas mentais, nos conflitos mentais e fica perdendo, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, coloquei para colocar esse fogo na direção do que é importante, do que é necessário para você, tá? E Áries, ele vai falar, ele é um signo de fogo, então ele é quente, ele é seco. Então, até pensando no tempo, né, na questão de clima, Áries ele rege a cabeça, então o quanto é importante beber água, porque às vezes vem dor de cabeça, às vezes você se expõe muito ao sol, até pensando que Áries exalta o sol, sabe? Então pensando nesse mood assim de carnaval mesmo, né, gente? Bebam água, usem filtro solar, se cuidem, tá? Porque Áries, ele, nenhum posicionamento astrológico ele cria nada, tá? Mas o quanto pode ser uma forma assim da gente se planejar, se organizar, se cuidar, trazer mais atenção sobre algumas partes do nosso corpo, algumas partes de nós mesmas, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Eu também estava pensando que Áries, ele traz muito essa energia guerreira, essa energia do herói, porque ele exalta o sol. E daí eu até estava pensando na jornada do herói, e eu fui pesquisar o mapa do Joseph Campbell, e ele realmente tem o Sol, Mercúrio, Júpiter e Marte em Áries. Então, muito desses posicionamentos mesmo que trazem essa conexão com o herói. Até pensando também na Vênus, que vai retrogradar em Áries, eu estava pensando em alguns livros que trazem muito essa questão, principalmente voltada para a mulher, né? Então, tem a jornada da heroína, da Maureen Marduk, alguma coisa assim, que tem uma lista de exercícios pra gente fazer, pra gente retomar essa... não é exatamente autonomia a palavra que eu queria usar, mas retomar essa voz da nossa história, olhar pra nossa história com essa força. Então é um livro bem legal. Também tem o Despertar da Heroína Interior, que é da Carol, agora eu esqueci o nome, Carol Despertar, que também pode ser um livro muito legal, assim, pra gente se conectar com essa força, sabe? Que traz vários mitos, Carol Persson. E também tem um que traz várias histórias de mulheres, acho que é a Heroína de Mil e Uma Faces. É a Heroína de Mil e Uma Faces, que também traz várias histórias, assim, não só míticas, mas também é bem interessante para se inspirar, tá? Então, só algumas ideias, assim, de leitura, para aprofundar nesses pontos. 11h34, então a Lua vai fazer um sextil com Plutão. Então a Lua fala sobre as nossas emoções, o Plutão ele intensifica, né, já que Plutão é Hades, é o deus do submundo, então nos leva lá para baixo, nos leva mais para essas questões que poderiam estar ocultas, questões às vezes que a gente precisa resgatar o nosso poder, e Plutão está em Aquário, que é esse signo mental que representa o coletivo, representa grupos. Então às vezes esse medo que a gente tem de ser julgada, o medo do coletivo, o medo, sabe, esse medo que está impedindo a gente de agir, de fazer as coisas que a gente acredita, de colocar a nossa individualidade no mundo. Então pode ser um momento bom para refletir sobre isso. E aí eu tava
até pensando também nessa Vênus em Áries e nesse aspecto, me veio aquele filme, acho que, será que é A Donzela ou só Donzela? Deixa eu ver aqui, Donzela. É só Donzela, que é da Millie Bobby Brown, sabe? Que ela que atua. Inclusive, eu fui ver o mapa dela, ela realmente tem a Vênus em Áries e o Sol em Peixes. Achei muito interessante isso também. Mas que é o momento que a princesa lá tá enfrentando o dragão. Então eu vejo que pode ser muito esse momento, assim, quando tem esses aspectos com Plutão, às vezes a gente enfrentando esse nosso dragão, esses nossos medos, essas nossas inseguranças, e de alguma forma, às vezes até a gente fazendo as pazes com ele e vendo como isso pode ser, na verdade, a nossa força, que seria esse processo de integrar a sombra, da gente olhar para essas questões, às vezes, que a gente não quer mexer, que a gente não quer falar, e ver como pode ter muito poder nisso. Então, esse momento, às vezes, de olhar, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de expor o que eu penso, eu tenho medo de começar algo e dar errado, eu tenho medo de ser vista como fracassada, enfim, várias questões assim que podem vir e ir lá fazer esse resgate, retomar a sua força, retomar o seu poder. Tem a história da Perséfone também, eu até tenho no canal do YouTube, tem um vídeo que eu analiso um pouco esse mito de Perséfone com base, acho que nos 3 livros. Perséfone é a mulher de Hades, que é Plutão. Então, o quanto é interessante a gente pensar que Perséfone ela faz esse caminho de ir para o submundo, se conectar com os seus mistérios, mas depois ela volta. Ela é a deusa da primavera, mas ela também é deusa do submundo. Então é interessante. Também tem o mito de Inanna, que ela também faz essa descida para o submundo, mas é uma descida que ela vai porque ela quer. Enfim, são alguns mitos que também podem ajudar, auxiliar. Acho que eu já trouxe isso principalmente para pessoas que têm planetas em aquário, que Plutão tá pegando mais forte. Então, o quanto é importante olhar para esses mitos para conseguir significar, para conseguir entender todos esses processos. Principalmente você que tem ascendente, Sol, Lua em aquário, isso pode estar vindo de uma forma muito intensa. É como se você tivesse que se aprofundar muito e trazer a sua essência. Então, muito do que não é a sua essência pode estar morrendo, pode estar sendo finalizado, pode estar sendo, sabe, expurgado, assim, essa vontade de liberação, tá? Então, é isso. 21h36, então, é o momento que a Vênus ela vai sair desse movimento direto e começa o seu movimento retrógrado. Lembrando que sempre o momento que os planetas eles estão fazendo esse movimento, essa troca de movimento, tem um momento de pausa. Tem um momento que eles estacionam, então tem um momento que eles ficam parados. Então, eu acho que eu até trouxe isso quando a gente estava falando de Marte também, que Marte trocou recentemente de movimento, é que por ele ficar parado, ele fica estacionado, pensa que você está estacionando o carro, ele não está nem, você vai começar a dar ré, mas ele não está indo para frente nem está indo para trás. Esse momento de pausa ali, exatamente esse momento de pausa. Então, não é bom para inícios de assuntos venusianos, que dizem respeito à estética, à beleza, à artes, a relações, porque pode ser que algo fique estacionado mesmo, fique parado, sabe? Então, se você puder esperar um pouquinho, umas 24 horas, é melhor. Tipo, eu queria pintar meu cabelo, queria, sabe? Às vezes fazer alguma coisa assim, é melhor esperar, tá? Mas assim, esses posicionamentos astrológicos, muitas vezes eles são mais relevantes para quem tá, por exemplo, né, a gente tá falando da Vênus. Então, a Vênus, ela é o regente do seu ano na Revolução Solar, é o regente do seu ano na Profecção. Aí pode ter mais relevância, tá? Então, às vezes, nem sempre afeta todo mundo da mesma forma, sempre vai depender do mapa e tudo mais, tá? Aqui a gente fala de uma forma muito geral, mas tudo que eu falo aqui pode ser aumentado ou suavizado, diminuído, dependendo do seu mapa, tá? Então, o quanto é importante também ter um pouco, assim, conhecer um pouco do mapa, né? Ou, às vezes, também, o que eu sempre falo é, às vezes, vocês irem percebendo os aspectos ao longo do dia e depois vocês confirmarem, integrarem de alguma forma, se você percebe assim que de alguma forma tá te sugestionando no mau sentido, sabe? Ficar olhando, vendo horóscopo. Porque a gente faz análises muito gerais e às vezes você deixa de aproveitar algo porque alguém falou alguma coisa, entende? Então,
trazer essa reflexão aí. Então, 21 e 36, a Vênus, ela sai desse movimento, a gente começa a revisar, então, as nossas relações, questões que envolvem prazer, desejos, afetos, até sobre a nossa autoestima também, traz essas questões. Eu tava pensando, assim, mulheres que têm Vênus em Áries, então a Rihanna tem Vênus em Áries, Lady Gaga, Shakira, Anitta, então às vezes a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, às vezes uma retomada delas, né? Algumas ideias. Eu tava até vendo um vídeo do Astrology Podcast que ele falava que na última Vênus retrógrada que teve a Barbie, né? Então a Barbie é muito um símbolo de beleza, venusiano, então às vezes esses movimentos de retrogradação, eles vão falar sobre a retomada de alguma estética do passado, sabe? De algum valor do passado, pode ser isso também. Então me veio assim, Vênus em Áries, às vezes aquelas roupas mais relacionadas a Áries, tem muito essa questão com guerra, né? Exército, daí me veio aquelas roupas mais pesadas, sabe? Não sei, podem ser algumas coisas nesse sentido. E pensando mais individualmente, como eu falei, sempre vai depender do seu mapa. Porque às vezes a Vênus no seu mapa, ela pode falar de estudos, ela pode falar de família, ela pode falar de amigos. Então é um retorno de alguém que você tinha amizade, sabe? Então para cada um ficar muito específico, tá, gente? É em geral esse retorno, a gente pensar sobre relações, sobre gostos, sobre a nossa expressão afetiva, mas para cada pessoa acaba sendo muito específico, tá? Então pode ser esse momento da gente resgatar muita coisa, olhar para o que ainda não foi resolvido, olhar para essas questões de autoestima, de individualidade, de autonomia. Eu coloquei algumas reflexões ali no feed no Instagram, eu acabei de fazer um post que eu coloquei algumas perguntas assim pra gente se fazer, né? Que pode ser importante. Então é isso, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem ali para resgatar coisas que podem ter se perdido, né? Eu pensei muito nessa questão mesmo da gente olhando assim para muitas das relações do passado e olhando assim, aonde foi que eu me perdi? Aonde que eu perdi essa força, essa coragem, em que momento, sabe? Então a retrogradação ela também traz isso, ela também pode trazer essa retomada do nosso poder, da nossa força que a gente deixou em algum lugar, tá? Então é isso, deixa eu ver se eu escrevi algo a mais. Outros livros que podem ser interessantes para essa Vênus retrógrada que eu tava pensando. O Caminho do Artista, porque traz vários exercícios para nossa artista interior, então para quem tá nessa vibe pode ser muito interessante para ter essas práticas, para resgatar essa artista, ou não precisa ser necessariamente você fazendo arte, mas resgatando essa criatividade. Também tem um livro, Complexo de Cinderela, eu esqueci o nome da autora, acho que é, deixa eu ver aqui, que é muito legal, Colette Dowling, que fala muito assim da gente não ficar esperando alguém nos salvar, alguém nos resgatar, isso em todas as áreas da vida, sabe? Então eu acho que traz muito essa energia de Áries também, da gente fazer as coisas por nós mesmas, da gente se colocar em primeiro lugar, né? Então traz questões nesse sentido. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Então eu acho que é isso assim para falar sobre a Vênus em Áries. Eu criei uma leitura que eu acabei de deixar nos stories também, mais focada nessa Vênus retrógrada, porque pensando nisso que pode reviver relacionamentos. E às vezes a gente fica em dúvida, será que eu devo dar uma chance ou será que é só uma coisa assim para eu deixar? Não tem regra mesmo, mas daí eu fiz essa leitura, às vezes se vocês sentirem que precisam de mais clareza, então trazendo qual foi o aprendizado, o que te conecta com essa pessoa, o que você sente, o que a outra pessoa sente, o que pode acontecer se vocês voltarem, o que pode acontecer se você se libertar emocionalmente, o que tem pro futuro caso você se liberte. Então eu deixei lá nos stories também. Mas então assim, pra quem tá num relacionamento, às vezes pode ser um momento que lida mais com essas questões de autonomia, ou uma pessoa ou as duas estão buscando mais autonomia dentro da relação. Para quem tá sozinho, para quem tá solteiro, às vezes pode trazer mais questões do passado mesmo, lidando com isso, até valorizando mais a sua autonomia, a sua independência, sabe? Então, são questões aí que podem vir. Eu acho que é isso, gente, para falar sobre o céu de hoje. Comentem aqui depois se vocês já estão sentindo
Porque a Vênus já tá na sombra já faz um tempo, né? Então já podem ter retornado algumas coisas. Pensando que Vênus, ela fala sobre adereço, joias, então às vezes pode ser você também encontrando isso. Às vezes você resgatando, sabe? Nesses últimos dias, tinha algo ali que eu não usava, vou começar a usar. Eu vi gente fazendo isso esses tempos também. Às vezes pode ser uma coisa que acontece. Enfim, algumas ideias aí sobre esses trânsitos. É isso pro dia de hoje. Bom sábado, amanhã a gente volta.